Agora sim. Então, nessa gravação, né, vamos falar da Agenda 12, mas antes de falar da Agenda 12, eu também quero falar a respeito da Agenda 11. Afinal, muitas dúvidas surgiram, muitas dúvidas que poderiam ter sido sanadas no decorrer da semana, então eu já reforço isso com vocês, que é importante que surgiu uma dúvida, não tem certeza do que foi feito, manda um correio tech. Inclusive, muitos alunos que entregaram a atividade antes do prazo, eu pude ver o que ia precisar corrigir, mandei novamente para a correção, acho que foi apenas uma pessoa que mandou antes do prazo, que eu aprovei direto, a maioria eu mandei para a correção, indicando que precisava melhorar, e essas pessoas fizeram essa correção. Então, é muito bom que vocês estão atentos, entrando na plataforma, verificando se já foi feita a correção, porque uma vez que vocês entregam antes do prazo, eu consigo ver o que vocês fizeram e a gente consegue melhorar a nota de vocês. Então, é muito bom saber que vocês estão olhando outros dias da semana, não simplesmente, entrei, fiz a entrega e agora é só semana que vem, tá bom? Muito bom. Então, a respeito da Agenda 11 e Agenda 12, tem em comum o assunto UML. E a Agenda 11, vocês tiveram bastante contato com os casos de uso, diagrama de casos de uso. Então, vou recapitular um pouquinho a Agenda 11 com mais exemplos e eu acredito que essa gravação vai ajudar a sanar essas dúvidas que vocês tiveram. E é importante entender o diagrama caso de uso para quando chegar o momento da recuperação, né, vocês conseguirem fazer o exercício que vai ser proposto. Então, vamos falar um pouquinho de UML. Então, o UML ele foi criado para ajudar, né, através de desenho, né, na comunicação entre você, analista, e também o seu cliente, né, entender o que precisa ser feito e, assim, ajudar no planejamento e como nós já conversamos em outras agendas, e assim, diminuir vários problemas que um software pode dar, né, durante a sua construção, vamos colocar dessa forma. Então, a OML é uma sigla em inglês, né, Unified Modeling Language, então, ou seja, linguagem de modelagem, e ele permite que os desenvolvedores visualizem os produtos, o trabalho, em diagramas padronizados, e isso que é interessante, por mais que dê vontade de personalizar lá o bonequinho do diagrama caso de uso, isso não deve ser feito, porque você precisa seguir o padrão do ML e usar os símbolos que uma vez foi definido. Então, se você usa o ML, você tem que usar os símbolos que ele permite ser usado, tá bom? Isso é bom porque padroniza. Imagina se cada um personalizasse o seu diagrama caso de uso. Então, a gente não teria um padrão dentro das empresas. Né? Então, uma vez que se fala do assunto UML, né, e construir um diagrama caso de uso, independente de onde você vai trabalhar, você vai usar aqueles símbolos que foi previamente determinados, tá bom? Por que adotar o ML? Então, ele é um padrão de academia, né, de indústria, de faculdades, enfim. Tem o objetivo de facilitar a comunicação de equipe com os clientes e entre os membros da própria equipe. Tem muitas ferramentas hoje em dia que ajudam na construção do ML, por isso que a gente precisa se preocupar em uso dos símbolos. Então, aqui, alguma dessas ferramentas, o Visual Paradigma, Rational Rose, Visio, Argo ML, Lucid Chart, que foi inclusive indicado para vocês usarem também, e o próprio Draw.io, que é uma ferramenta online. Você apenas precisa acessar diretamente no seu navegador, e nós gostamos de ferramentas assim, né, gente? Então, que rode facilmente, precisando só de internet, facilita muito a nossa vida. Então, isso que é o bom, né? Muitas ferramentas para se construir um bom diagrama de casos de uso. Mas não é só a ferramenta só tem lá os símbolos, toda análise, toda a construção da ferramenta depende muito do nosso estudo, do levantamento dos requisitos, identificar quem são as pessoas que interagem com o sistema e quais ações que cada um vai fazer, tá bom?
Prosseguindo, então, o diagrama de casos de uso, que é o foco, foi o foco da Agenda 11, ele tem como o principal objetivo descrever a funcionalidade proposta para o novo sistema, tá? Então, o objetivo dele também é capturar o comportamento, entender as funcionalidades, e você, aqui está a palavra particionar, né? Então, assim, a gente vai precisar, a partir de conversas, entrevistas, né, o levantamento que foi feito, definir as ações e dividir essas ações, muitas vezes. Por isso que, na correção, alguns receberam que ficou um caso de uso com mais de uma ação e isso não deveria ser feito, porque o ML, o diagrama de caso de uso, tem esse objetivo. É importante particionar o sistema e funcionalidades. Então, criar um cadastro é uma funcionalidade, editar um cadastro é outra, tá bom? Então, é importante entender que são duas coisas, apesar de ser parecidas, né, muitas vezes na programação, elas são diferentes, os objetivos são diferentes, tá? Os elementos que trabalhamos com o diagrama de casos de uso são os atores, os casos de uso em si e os relacionamentos. O caso de uso ele é identificado por uma elipse, tá? E aqui temos um exemplo de uma elipse. E outra coisa que eu coloquei na correção de vocês é usar sempre um verbo, né? Um verbo no infinitivo e, de preferência, um verbo junto com algo que identifique, né? O que parte daquela ação vai ser feita, né? Como, por exemplo, que gerar relatório, não simplesmente colocar gerar ou cadastrar, né? É interessante que se coloque mais de alguma coisa, tá? Junto. Então, isso também eu cobrei em algumas correções que vocês receberam. Aqui os atores, né, estão representados pelo bonequinho, e importante dizer que um ator, ó, isso muitas pessoas confundiram, representa um papel que pode ser de um ser humano, mas também pode ser de um hardware, ou até um outro sistema. Então, hoje é muito comum na construção de sistemas, um sistema interagir com outro sistema externo, né, com uma outra API. Então, essa API ela pode ser, sim, um ator, tá bom? Então, nem sempre o ator, apesar do bonequinho, a gente olhar e pensar em um humano, né, um usuário, vamos colocar dessa maneira, nem sempre ele vai ser, tá bom? Então, aqui a gente tem exemplos, né, do ator, é importante sempre colocar o nome dele junto, e assim que a gente coloca embaixo, uma caixinha de texto simples assim, e a gente pode fazer essa associação, né, dos atores aqui. Quando eu tenho algo assim no meu diagrama de caso de uso, esse exemplo é bem interessante, que eu estou falando que o filho 1 e o filho 2 vão executar as mesmas ações que o pai, tá? Eles estão herdando, vamos dizer assim, as ações. Então, é um ponto que também teve alguns alunos que criaram dessa forma, mas será mesmo que, se eu associar, por exemplo, a secretaria ao aluno, o que eu estou ou melhor, né? Vamos colocar aqui secretaria e o filho 1, o aluno. Então, o que eu estou dizendo? Que o aluno vai executar as mesmas ações que a secretaria. Não pode, né? A secretaria tem um acesso mais privilegiado ao sistema, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ligações aqui. E é importante entender que elas estão falando alguma coisa, e é preciso estar atentos à questão de acesso. Será mesmo que um aluno pode fazer tudo que a secretaria faz? Um aluno pode registrar nota? Não, né? Então, é a questão de privilégio, acesso, segurança, até que a gente comenta. E aqui, né, uma associação simples, temos um bonequinho do aluno, e isso era esperado também nos exercícios de vocês, é uma ligação dessa maneira com o caso de uso matricular, tá bom? Isso, inclusive, é até spoiler do exercício, deveria estar presente no exercício de todos. Então, as relações, eu posso relacionar, sim,
um ator a um caso de uso, que a gente faz a maioria das vezes, mas pode relacionar a outros atores, não tem problema. E como que eu faço? Usando a setinha direto. Aqui eu já comentei. E aqui também é algo que gerou-se muita dúvida, tá? É o caso, os casos de uso e as relações de include e extend. Então, o que a gente nota? Vamos observar o primeiro exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo mais simplesinho. Um exemplo, inclusive, que caberia perfeitamente no exercício da Agenda 11. Matricular, então a gente tem o caso de uso que matricular e o caso de uso fazer login. Perfeito quem colocou o fazer login, né? Porque ele está pensando na questão da segurança. Olha, para se matricular, antes tem que fazer o login. Você está autenticado dentro da plataforma, muito legal ter pensado nisso. Mas eu faço associação de um caso de uso a outro usando uma linha tracejada. E aí eu preciso indicar nessa linha tracejada se é um include, ou seja, é obrigatório fazer o login para se matricular. O include diz que é. O extend é aquilo lá. É bom se você fizesse o login, né? Então é opcional. Então isso que é a diferença. Uma relação do include é obrigatório. O extend é opcional. Então aqui, um exemplo do extend, gente. Então a gente tem o caso de uso matricular. E temos aqui dois casos de uso para situações que o aluno vai se matricular na graduação ou vai se matricular na pós. Dificilmente um aluno vai se matricular nos dois. Então, o que eu estou dizendo? Que é opcional. Então, no momento da matrícula, o aluno vai optar ou pela graduação ou pela pós. Então, eu coloco, como essa relação não é obrigatória, eu coloco o uso do extend, tá? Ainda mais porque é um ou outro, nesse caso, que o aluno vai optar. Ó, extend, tá? Ó a linha tracejada aqui. Então, esse foi um erro que muitos cometeram, até se lembraram de colocar o extend, mas não colocaram junto com uma linha tracejada. E toda vez que temos um caso de uso ligado ao outro, tem que ter uma linha tracejada, então, e a indicação do include extend foi um erro que muitos cometeram. Mais exemplos. Vendedor aqui, ó. Processar pedido, ó. No momento de processar pedido, o que o vendedor é obrigatório fazer? Ó, aqui a linha tracejada indicando que ele vai precisar realizar a ação emitir nota fiscal. Olha, o include aqui junto. Mais exemplos. Agora do Extends. Vendedor ligado, ó, com uma linha reta, né, eu estou indicando o ator, qual ação ele vai fazer. Então, aqui é uma linha reta, simples assim. O processar pedido, no momento que ele está fazendo isso, o que é interessante fazer mais opcional? Ele pode consultar o Serasa e ele pode solicitar a entrega. Como não é obrigatório, linha tracejada, extend. Olha como foi feito. Bom? E aqui, mais um exemplo. Então, para vocês entenderem melhor, né, como deve ser feito, aqui já está a tradução do include e o extend em português, tá bom? No caso aqui, o usa é o include. Então, aqui, para vocês terem uma noção melhor de um ator ligado ao cliente, então aqui eu estou dizendo que o cliente pode ser dividido em cliente especial e cliente comum. Aqui as ações que o cliente vai executar, então ele vai fazer o pedido, ele vai verificar o pedido, ele vai cancelar o pedido. E aqui ações que não são obrigatórias, mas é bom ter, né? Ele pode fazer. Então, no momento de fazer pedido, ele pode fazer um pedido em oferta, ele pode ter um cliente especial, que eu já criei o atorzinho de cliente especial, então vai ter uma ação específica para o cliente especial. Se ele verificar o pedido, obrigatoriamente ele vai precisar procurar o pedido, tá? E se ele for cancelar o pedido, obrigatoriamente ele também tem que procurar o pedido. Então, aqui, outros atores, tá? Ó, transportador,
calcular a postagem, entregar produto e o fornecedor fornecer produto, tudo dentro de um retângulo, e aqui o nome do sistema, no caso aqui, sistema de vendas, tá? Então, esse foi um pouco mais, né, do diagrama de casos de uso para vocês. Eu espero que isso ajude a esclarecer muitos dos problemas que, que foram identificados. Eu fiz uma correção bastante detalhada, então cada aluno recebeu meu feedback, dizendo o que acertou, o que não acertou, o que faltou, o que não faltou. Então, verifiquem. Qualquer dúvida sobre a correção, eu estou à disposição para esclarecer melhor. E é importante entender esse assunto tanto para a recuperação quanto para a realização do exame presencial. A gente não fica com dúvidas, vocês não precisam ficar com dúvidas. Então, esse é um pouco mais da Agenda 11, né, o que era esperado de vocês, da Agenda 11. Vamos falar, então, da Agenda 12. Na Agenda 12, a gente já começa o assunto de modelagem de dados orientados a objetos e a gente tem acesso a um outro diagrama da UML, que é o diagrama de classe. Tá? Vamos abrir aqui a apostila. Então, o que é interessante a gente conhecer do diagrama de classe? Né? Que eles têm um outro objetivo, né? Eles são usados para ilustrar a estrutura de um programa que será criado. E aqui a gente consegue detalhar melhor os tipos de dados, quais são os atributos que serão armazenados, né? Deixa eu deixar aqui, por exemplo, no funcionário, os atributos que serão armazenados em cada classe, quais são os métodos, aí pensando novamente nessa questão de ações, né, operações ou funções que cada classe fornece e os relacionamentos entre as classes. Então, a Agenda 12 ela vai trazer com detalhe o que é uma associação, né, falando de relacionamentos, agregação. E aqui, como vocês podem ver, né, a empresa tem como atributo nome, ramo de atividade. Então, aqui a gente já começa a pensar. Deixa eu ver se tem um exemplo pessoa. Tem, aqui, ó. Esse exemplo aqui é bem interessante. Né? Quais são os atributos que realmente eu vou precisar usar? Né? Então, quando a gente fala da classe pessoa, né, que vai representar uma pessoa, então aqui até é interessante que você já começa a entender sobre, né, orientação a objetos, até, né, o que é uma classe, o que são os atributos. No caso, atributos de pessoa, né? Aqui eu tenho 2, nome, CPF, mas poderia ter muito mais, cor dos olhos, altura, peso. Mas aí a gente já começa a pensar o que é importante para o meu sistema. Tá, tem tudo isso, todos esses atributos que eu posso usar para a pessoa, mas o que realmente o meu sistema vai precisar. Então, a gente está, ainda mais nesse momento que a gente tem que construir softwares pensando em legislação, né? No caso, o LGPD está muito forte em relação a esse assunto, dizendo para nós que é importante você avisar, né, nossos usuários, porque você está pegando aqueles dados, qual a finalidade, o que vai acontecer, para que vai ser usado. Então, hoje em dia, programar, e esse momento que vocês estão tendo a possibilidade de aprender uma ferramenta que vai possibilitar vocês pensarem nisso, né, que é o diagrama de classes, que, olha, criei a classe pessoa que realmente eu vou precisar, e aí eu já vou pensando por que eu vou precisar desse atributo, tá? Então, não é simplesmente colocar aqui, pensar o que uma pessoa pode ter, CPF, peso, e pronto, e colocar no sistema, tá bom? É importante essa análise, e é isso que é o nosso trabalho principal. A gente tem muitas ferramentas para nos ajudar, mas certas coisas não nos substituem esse trabalho que a gente precisa ter em relação à análise. Então, ó, temos aqui o nome, CPF, né, como atributos. Aqui eu estou dizendo, né, o string ele está relacionado a texto,
né? Então, estou dizendo que o nome vai conter letras, vai conter caracteres, então ele vai ser do tipo string, tá? Aqui muitas pessoas podem até questionar, né? Que já conhece um pouquinho de programação. Ah, mas hoje em dia tem linguagens que nem precisa se importar com o tipo, né? Então, na programação, a gente tem linguagens que são fortemente tipadas, né? O C Sharp é uma delas, onde sim você precisa especificar, nome é o quê? É texto, então coloca lá ele como tipo string. Mas tem linguagens que é fracamente tipadas, que a gente chama, né? Como, por exemplo, PHP. Mas durante o seu trabalho de criação de diagramas de classes, de análise, é importante especificar, porque aqui eu não estou dizendo que, onde esse sistema vai ser programado, em qual linguagem ele vai ser programado. Tá? E é uma preocupação que eu não preciso ter, eu estou na etapa de planejamento. Eu estou na etapa de entender o que precisa ser feito e validar o que precisa ser feito. Então, por isso que é um detalhe que ainda é importante ter, independente ou não da linguagem de programação. Então, aqui temos o como string, né, o andar, né, como as ações de pessoas, né, que são os métodos que provavelmente eu vou precisar criar. E, por fim, né, nesse caso, a gente tem a generalização e especialização, né, que é o uso de herança. Então, aqui é um caso que eu criei a classe funcionário, mas eu estou herdando o nome e CPF, então eu não estou colocando aqui, mas eu estou criando uma herança, né, da classe pessoa. Então, por isso que, não que o funcionário não precise de nome, é que a gente está fazendo essa generalização e especialização. Então, aqui, ó, salário, atributo de funcionário, double, né? Então, ou seja, para dizer que aqui eu vou precisar colocar um valor monetário com vírgula, os centavos. Número de carteira profissional vai ser texto e ação trabalhar, tá? Então, o diagrama de classes, vocês vão ter muitos exemplos, a apostila é muito boa de exemplos. Ó, aqui um exemplo completo, tá? E é muito legal esse detalhamento, né? E por isso que a gente pode falar que os diagramas de classe são provavelmente o tipo mais comum, né? E também muito importante dentro do diagrama UML. E um outro diagrama e um outro objetivo. Então, diferente do diagrama de caso de uso que eu vou trabalhar no levantamento dos requisitos, aqui não. Né? Eu já não tenho que me preocupar com isso, eu já entendi o que vai ser feito. Agora eu preciso detalhar mais ainda. Tá? Por isso que eles são mais precisos, eles são mais detalhados. E aqui vai ser mais fácil para quem for programar usar o diagrama de classes, tá? O que mais que é importante? Também eu posso estar usando, né, o Down.io para estar criando o diagrama de classes. Aqui a apostila. Deixa eu abrir o Down.io. É mais importante. Né? Deixa eu pior. Novo. Se eu usar, ele está aqui no diagrama, ó, o ML. Deixa eu abrir, ó. Nome do diagrama. Então, aqui temos uns diagramas prontos, o ML. Ó, aqui um diagrama de sequência, diagrama de atividades. Sequência ainda, são vários modelos de sequência, o ML2. Está muito ruim de ver. Vamos criar um novo diagrama branco. Vamos ver o que aparece. Ele está criando. Então, aqui, na parte de UML,
Vamos ver se só o ml é o suficiente. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês. Poderem ver melhor Ó, temos aqui os elementos, ó, aqui, o diagrama de classe. Ó, e aí é só eu dar duplo clique e tá alterando as informações, né? Então, aqui, ó, nome, como a gente viu no exemplo, string, opa, string, né? E eu vou criando o meu diagrama de classe, ó, pessoa. Então, é muito simples, é muito fácil usar o Draw.io. Olha aqui, os atores, o use case, a linha reta, né? Aqui para adicionar um novo atributo. Então, todos os elementos estão aqui para vocês usarem. O meu já está aqui com ML 2.5, vamos ver o que tem. Associação. São muitos diagramas de casos de uso para vocês. Olha aqui os elementos. De novo, bonequinho. Associação. Olha aqui, da linha tracejada, tá? Para vocês. Mas tem um que ele já está com include, tá, gente? Aqui, ó. Isso que eu queria achar, ó. Aqui a linha tracejada escrito Extend, ele já tem. Então, o Draw.io é uma boa ferramenta para que eu recomendo vocês estarem usando. Então, pessoal, deixa eu apertar um dos menos. E depois, a vantagem é que você pode vir aqui, ó, exportar como imagem, né, salvar até como PDF, né, ou deixar online mesmo. Então, uma boa ferramenta para se trabalhar com o ML, com certeza. E outros diagramas que a gente pode usar. Então, aqui falamos sobre o diagrama de classes. Eu peço a colaboração de vocês para a participação no fórum, né? Então, aqui nas agendas, eu criei um fórum, agenda 11, agenda 12, até o momento não teve nenhuma participação, então vamos pesquisar mais sobre o ML, vamos trazer outros tipos de diagrama, como, por exemplo, diagrama de atividades, para que serve? Diagrama de sequência, para que serve? Então, eu contribuo aqui nesse fórum, tá? E explique um pouco desse diagrama, e assim, juntos, a gente vai aprendendo mais sobre o ML. Essa é a proposta do fórum dessa semana. E, por fim, né, fiquem atentos, porque já está, eu acredito que essa semana mesmo, já, deixa eu ver se já não está aberto, ó, o exame presencial, informações sobre o exame presencial, já vou deixar aqui para vocês, tá? Que já foi feito, né, o levantamento das pessoas que estão autorizadas a participarem do exame presencial, e já está aberto, olha, que legal para vocês, o simulado para o exame presencial, então já está disponível, incluindo as orientações do exame. Então, já procurem pela agenda da prova simulada, orientações do exame, já para ir entendendo e não deixar em cima da hora você procurar entender como vai ser o exame presencial, já vai se preparando desde já, tá bom? E as dúvidas que surgirem, vocês podem nos procurar, tá bom? Combinado? Então, eu vou encerrar essa gravação e qualquer coisa, né, envia então um correio técnico, não tenho medo. Até mais.